Olá, nós somos o grupo composto pela Samila Leite, por mim que sou o Raul Braga. Nós vamos hoje apresentar o experimento 2 na parte prática, em que a gente construiu e montou a bancada para fazer os testes, montou os circuitos do multiplicador de tensão e do experimento em que a gente fez a verificação da rigidez dielétrica do ar. É um experimento em que a gente verificou ali, montou um circuito, né? E de acordo com o rompimento elétrico, né? Da rigidez elétrica do ar, ali era alimentado uma lâmpada. Então a gente colocou aqui no primeiro slide, né? De acordo com solicitado as instruções do experimento, os nomes, as matrículas e o código para verificar a autenticidade da gravação do vídeo, que é basicamente as duas primeiras iniciais e os últimos dois dígitos da matrícula, né? Então, daí agora a gente efetivamente dá início à apresentação do experimento 2, que é com ênfase na parte prática da realização do experimento. Então, daí, posto isso, eu passo a palavra para a Samila para apresentar o experimento do multiplicador de tensão. Eu vou falar então aqui do nosso multiplicador de tensão. A gente usou a ideia do diagrama, né, esquemático, que é esse que a gente tem aqui, que foi passado pelo professor. E aí ele projeta um circuito, né, multiplicador de tensão de entrada VI, usando um gerador elétrico, um transdutor piezoelétrico. E aí era para a gente projetar e construir uma balança capacitiva que possa ser usada para medir uma massa assim, de corpos entre 10 gramas e 500 gramas. São usados para medir pequenas variações de capacitância que podem estar relacionadas à mudança de massas. Essas balanças são úteis em aplicações onde precisão e sensibilidade são fundamentais, como em laboratórios e ambientes de pesquisa. Para construir a balança capacitiva, a gente usando o multiplicador de tensão, uma abordagem bem inteligente. Nesse caso, o multiplicador de tensão é usado para ampliar o sinal de capacitância, que pode ser diretamente relacionado ao peso que alerta a distância e geometria das placas de um capacitor. Aí aqui a gente pode ver que a gente construiu ali na protoboard aquele circuito que o professor inicialmente deu, e aí a gente juntou, e aí logo ele é ligado no... Aí quando a gente vai colocando o peso, aí dá pra gente ver aqui várias vezes, a gente fez algumas vezes, que às vezes quando você põe mais pressão, muda, ele sobe mais rápido do que quando põe menos. E aí os princípios desses funcionamentos é que a capacitância do capacitor varia de acordo com a distância entre as placas, ou a área afetiva sobreposta, dependendo do design. O capacitor ele é integrado em um circuito com um multiplicador de tensão. A tensão de saída do multiplicador será proporcional à capacitância, que por sua vez está relacionado à força exercida, que é o peso. O isolamento ele evita ruídos elétricos e capacitâncias parasitas que possam interferir nas medições. A estabilidade mecânica certifica-se de que as estruturas das placas sejam estáveis para enviar flutuações na leitura. E o multiplicador de tensão, ele escolhe diodos com tensão inversa maior que a tensão de entrada, certificando que os capacitores sejam de boa qualidade e com baixa ESR. E aí a fonte de alimentação é usar uma fonte de tensão limpa e estável, como uma fonte regulada ou uma bateria. E aí é isso. Aqui no vídeo nos vídeos a gente pode ver como que ficou a nossa balança. E o próximo, aí eu vou passar o próximo pro Raul. Então, agora eu vou apresentar a parte da rigidez dielétrica do ar. A gente basicamente montou um circuito para a gente verificar qual que era
verificar ali o fenômeno de rompimento elétrico da rigidez dielétrica do ar, em que após esse rompimento ser efetivado, a gente tinha aqui um circuito que anteriormente ele estava aberto, né? É um circuito para alimentar uma lâmpada, ele estava inicialmente aberto, mas aí é aplicada uma tensão no, nos terminais do circuito, e daí a gente, de acordo com o que vai aumentando a tensão, a gente chegou na tensão em que efetivamente o rompimento elétrico é realizado. A gente no vídeo consegue observar a alimentação da lâmpada ocorrendo, ou seja, efetivamente a gente na prática conseguiu verificar que o fenômeno ocorreu de acordo com o esperado, de acordo com o roteiro proposto para a realização do experimento. E posto isso, a gente conseguiu verificar o fenômeno de rompimento, né, da rigidez dielétrica do ar. É um experimento muito importante no ponto de vista de que ter uma caracterização de materiais no ponto de vista da rigidez dielétrica é importante para o processo de fabricação de componentes, ou seja, por exemplo, a gente precisa de ter uma caracterização precisa de componentes como é o exemplo do capacitor, porque ele tem uma tensão, o capacitor basicamente é composto por um dielétrico, ou seja, por um material que é isolante, e a gente tem que garantir que não vai acontecer um rompimento elétrico não, ou seja, não vai ocorrer de os dois eletrodos do capacitor descarregar. E a gente verificando essa tensão de operação, a gente consegue mensurar qual que é a tensão máxima que que o material vai suportar sem permitir a corrente, sem permitir, na realidade, que o circuito seja alimentado, ou seja, que a gente vai ter de fato ali que o material ele vai estar funcionando como um dielétrico, e é importante no ponto de vista de fabricação dos componentes para garantir que a, o circuito, os componentes funcionem de acordo com a finalidade para a qual eles foram projetados. Pode passar, Samuel. Então, só apresentar aqui a formulação matemática que está vinculada com a rigidez dielétrica do ar. Basicamente, a gente tem que a quantidade, a grandeza, que é a rigidez dielétrica do ar, que vai ser dada em volts por metro, ou seja, a gente está medindo, está mensurando uma diferença de potencial que está sendo aplicada em uma determinada distância. E daí a gente tem que a unidade de medida da rigidez elétrica vai ser em termos de volts por metro. E daí basicamente vai ter a razão, né, entre a tensão máxima aplicada entre os terminais e a distância entre eles. Vai ser a razão entre a tensão e essa distância. E basicamente foi esse o aparato que a gente montou para poder verificar e caracterizar o parâmetro que é a rigidez dielétrica no caso do ar. Daí agora a gente parte para a parte da discussão do, dos resultados, né? Ou seja, discutir qual que é a relevância dos experimentos que foram realizados em laboratório para a disciplina de prática de eletromagnetismo, no experimento 2. Daí,
Você gostaria de fazer alguma observação sobre algum aspecto que você achou pertinente ou relevante? Eu acho que são coisas novas, né? Que é mais, assim, esse experimento ele é mais voltado para a área de eletrônica e é uma área que eu não tenho muito conhecimento. Então, ver, assim, as coisas funcionando na prática é bem interessante. Tipo, você vê um circuito montado, né? Que o professor só escreve ali no quadro, passar ele ali para um protoboard e ver que realmente tem algum sentido na vida, é bem interessante para a gente que não tem muito contato com isso, né? Então, esse experimento para mim foi bem interessante nesse sentido, de demonstrar ali na prática que não é só algo ali escrito e tudo bem. É uma coisa que realmente funciona e faz sentido na prática. Beleza. É assim, particularmente no experimento do multiplicador de tensão, a gente consegue verificar um fenômeno muito interessante mesmo, que é a gente ter um ajuste da tensão, de uma tensão de entrada, usando alguns componentes é, simples ali. A gente consegue ajustar uma tensão de saída de acordo com a composição desse circuito, de acordo com o esquemático eletrônico, utilizando componentes básicos, a gente consegue fazer um ajuste de tensão. Isso é importante para várias aplicações de engenharia. A gente tem basicamente que na composição do circuito a gente estava utilizando o diodo e capacitor, a gente está utilizando pares, né, de capacitor e diodo, de acordo com o esquemático que foi proposto, que é o esquemático que é o esquemático, né, eletrônico do multiplicador de tensão. E a gente consegue ajustar o fator de multiplicação pela quantidade desses pares de capacitor e diodo. Ou seja, de acordo com a quantidade desses pares de capacitor e diodo, a gente vai ter que a tensão de entrada vai estar sendo multiplicada. Sim. No caso, eu acho que, se eu não me engano, a gente fez dois, né? Exatamente. Aí, se a gente tivesse feito mais, aí estaria um valor multiplicado cada vez mais. Justo. E a gente mostrou três vídeos, basicamente em cada um dos vídeos a gente tem tensões que estão sendo mostradas que são diferentes. Mas a gente tem também um aspecto ali que ele está vinculado à tensão de entrada, ou seja, a tensão de entrada ali ela não é constante. A gente tem que a tensão de saída tá variando, mas isso deve também em parte por conta da variação da tensão de entrada. O fator de multiplicação, naturalmente, ele se mantém, porque a gente tem uma quantidade fixada ali de par de capacitor e diodo. A gente tem dois pares, né? Então, o que fez com que a tensão de saída fosse alterada foi a tensão de entrada. Está vinculado à carga que o sensor recebe, a carga mecânica, ou seja, a força que é feita sobre o sensor piezoelétrico, pois de acordo com a força que é exercida sobre o sensor, a corrente que vai ser a, a alimentação dele vai estar vinculada com essa carga mecânica. E também, naturalmente, com a frequência, ou seja, de acordo com a frequência que você executa essa carga mecânica no sensor piezoelétrico, a tensão de entrada vai ser modificada. E aí, com isso posto, a gente tem que, em posse dessa tensão, que está variando ali de acordo com essa frequência e com a carga que a gente exerce sobre o sensor piezoelétrico, a gente vai ter essa tensão de entrada, e essa tensão de entrada, de acordo com o fator de multiplicação que a gente utilizou no experimento, a gente tem que a tensão vai ser multiplicada. E no nosso caso, a gente utilizou dois pares de capacitor e de diodo. Eu acho que é isso, né? Então, E assim, é importante a gente discutir também a segunda
segundo a experiência que a gente realizou, né? Que é a medição ali, o fenômeno do rompimento elétrico da rigidez dielétrica do ar. No caso, a gente montou um aparato ali para poder medir a rigidez dielétrica do ar. Mas a gente tem que essa medição é importante para diferentes contextos. Eu comentei durante a minha explicação, a minha apresentação do experimento, sobre a aplicação no ponto de vista de fabricação de componentes eletrônicos. Do outro lado do ringue, a gente tem que, em situações diversas, a gente tem que essa experiência ela é pertinente ter essa caracterização da, de a partir de qual ponto a gente vai ter um material que vai conduzir ou não corrente elétrica. É importante, porque vamos colocar um exemplo aqui de da sistema de distribuição de energia. Ou seja, a gente tem ali que tem que garantir que a tensão é ocorrente, os parâmetros elétricos que estão atuando nas linhas de transmissão de energia elétrica, eles têm que estar isolados, completamente isolados tipo, da, não só da torre, né, mas ao longo de toda a trajetória de que não tenha é, fugas de corrente das linhas de transmissão. Então, os materiais que são utilizados nas torres, eles têm que ter uma caracterização elétrica, ou seja, tem que ter muito bem caracterizada a rigidez dielétrica para poder garantir que eles vão funcionar apropriadamente como isolantes e dessa maneira não ter fuga de corrente das linhas de transmissão, evitando assim acidentes, né, como choques por entrar em contato com a torre que está energizada, ou, por exemplo, esse seria um acidente que seria evitado. Então, essas foram as principais discussões. Assim, a gente tem que, em cenários diversos, é importante a gente ter bem caracterizado a partir de que momento que a gente vai ter corrente elétrica ou não em um determinado material. E o experimento de rigidez dielétrica, ele nos permite fazer essa caracterização. Então, posto isso, é de extrema relevância a realização do experimento em laboratório e foi de grande proveito o experimento realizado no laboratório de prática de eletromagnetismo. Então, basicamente é isso. Essas foram as ponderações e discussões dos resultados obtidos na realização do experimento 2, na prática, na parte prática do experimento 2. Então, agradeço pela atenção e até uma próxima oportunidade. Agradeço pela participação da Samila Leite. Obrigada, galerinha.